Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês essa receita de brigadeiro de leite ninho colorido. É uma receita que eu já tenho aqui no canal, porém, na época que eu publiquei surgiram várias dúvidas, então eu resolvi fazer a parte 2, tá? Aqui vão ter várias dicas para vocês hoje, tá? Acompanhe até o final, se inscrevam no canal se não for inscrito e curtam o vídeo. Vamos lá? Aqui, primeira coisa, pessoal, vocês devem usar a panela mais grossa que vocês têm em casa, tá? E de preferência usar espátula de silicone que raspe bem o fundo da panela. Aqui a dica importante é do leite condensado. Você não pode usar um leite condensado que seja mistura láctea e que não seja o leite condensado 6% ou 8% de gordura. Então precisa estar bem atento na hora de comprar, se ler a caixinha do leite condensado, tá? Normalmente eu uso Piracanjuba, Italac também. 6% de gordura é o mínimo, tá bom, gente? E aí, logo em seguida, eu vou colocar 50 gramas de leite em pó integral, que eu tô usando aqui o ninho, mas pode ser o leite em pó Itambé ou Italac integral, que é muito bom, o Italac integral. Eu também uso e é muito bom mesmo. E aí, aqui eu vou misturar esses dois ingredientes, o fogo ainda tá desligado. Uma dica muito importante é o fogo, que não pode ser nem muito baixo, nem muito alto. E na descrição do vídeo eu vou explicar qual é o resultado que dá se você deixar o seu fogo muito alto ou muito baixo. Pode estragar completamente a sua receita se você não colocar a temperatura correta do fogo, tá, gente? Vou deixar tudo explicado na descrição também isso. E também vou deixar todas as quantidades certinha que eu usei aqui dos ingredientes, tá? Ah, uma outra dica importante também é do creme de leite. O creme de leite não uso mistura láctea. É um creme de leite, no mínimo 17% de gordura, aquele creme de leite de caixinha mesmo, Italac, também. E aí você tem que observar a caixinha. Creme de leite, UHT, 17% de gordura. E essa quantidade de 100 gramas é muito importante, por quê? Porque ela vai dar uma cremosidade maior para o brigadeiro. Eu já testei com uma quantidade menor e o brigadeiro, com essa quantidade, o brigadeiro fica super macio, gente. Aqui é mexendo sempre em fogo médio, não pode ser nem muito baixo nem muito alto, para não queimar o brigadeiro ou até perder a receita do brigadeiro. Então aqui ele já tá dando o ponto, gente. Essa parte é muito importante, sempre mexer, ó, ele faz esse caminho, eu passo a espátula, faz esse caminho. E outra dica importante é quando eu viro a panela e ele cai completamente dessa maneira, desgrudando completamente da panela. Então aqui já está no ponto. Eu forrei aqui um plástico filme no prato para eu poder guardar. Eu prefiro guardar assim. Você pode colocar um plástico filme com o brigadeiro quente mesmo, às vezes tem essa dúvida, não tem problema. Aqui eu deixei esfriar um pouco e levei para a geladeira por no mínimo 6 horas, tá? E aqui eu vou preparar a mesa para o brigadeiro, para a gente poder já bolear o brigadeiro. Aqui uma dica super importante são as luvas de vinil para enrolar o brigadeiro, que facilita muito, ajuda bastante. Você não precisa ficar untando a mão, lavando a mão, e o brigadeiro não gruda, você não precisa colocar nada, e elas ajudam muito e facilitam bastante, gente. Vou deixar o link na descrição onde eu compro essas luvas, tá? E aí, depois desse tempo, essa massa de brigadeiro aqui ficou de um dia para o outro. Eu separei ali os corantes que eu vou usar. Gente, eu não tinjo o brigadeiro quente, por quê? Porque, de repente, eu tenho uma encomenda com várias cores, um pouquinho de cada, e aí eu quero uma cor, misturar, fazer cores diferentes, personalizar. Então, eu não tinjo ele quente, porque eu consigo personalizar melhor e porcionar melhor as cores que eu quero. E também, de repente, se eu tenho um brigadeiro na geladeira congelado, de leite ninho, eu posso colorir também, entendeu? A dica dos corantes aqui, eu posso usar o corante em gel da Fab, que eu normalmente uso, é o que eu mais uso, é o corante em gel. Posso utilizar o corante em pó da Mix e posso utilizar o corante para chocolate, que é o corante, como se fosse uma pastinha, tá? Esse corante. E aí, em relação aos corantes, você
Eu prefiro usar um em gel, não vai mudar, não vai tirar o ponto do brigadeiro por usar em gel, porque ele é um preço até mais acessível. E aqui, ó, tem um que eu já uso bastante, o corante soft gel, é bem mais fácil de encontrar e mais barato, tá? Mas eu tô mostrando os tipos de corante que dá para usar. Outros corantes eu ainda não testei, eu uso apenas esses mesmos que são específicos para confeitaria, mas muito fácil de ser encontrado. E aí aqui eu coloquei plástico filme e vou pegar aqui e porcionar a minha massa, vou fazer 4 cores, tá? Eu vou mostrar para vocês primeiro o corante em pó rosa da Mix. Aqui você pode usar o corante em pó rosa e branco. O branco é para dar um destaque maior na cor principal, que é o rosa, tá? Porque o brigadeiro é meio amarelado, meio translúcido, então o branco tem essa função. Mas se você, eu vou mostrar para vocês como que fica se eu não utilizar o branco nessa cor específica, no rosa. Vou mostrar para vocês como que fica, tá? E aqui também eu forrei tudo com plástico filme, para eu porcionar e para não grudar também o brigadeiro, tá? Olha como que fica a textura dessa massa, gente. No outro vídeo, a massa, conforme você manipula, ela vai ficando, ela pode ficar um pouco mole, sim, pode acontecer. Se isso acontecer, você leva o brigadeiro depois de tingido para a geladeira por 30 a 40 minutos e aí você consegue enrolar. Mas aqui não foi o caso, tá? Ó, o rosa como que fica, sem o branco. Depois que eu tingi uma cor, para eu passar para outra, eu vou dar uma limpadinha aqui na luva, nas mãos, para tirar um excesso de cor que fica, para não passar para outra cor, tá? Para o outro brigadeiro. Aqui eu vou tingir de azul, para vocês verem, esse é o azul anis. Coloco só umas gotinhas. E aí, aqui eu vou colocar o branco nessa cor azul, porque senão ele vai ficar verde, e como é meio amarelado o brigadeiro, então ele pode ficar verde, né? Então eu preciso colocar o branco nessa cor aqui. E aí é só misturar muito bem. Então, gente, para chegar nessa massa, essa receita, eu fiz alguns testes e também vou deixar na descrição para vocês a questão do fogo. É muito importante, porque pode estragar completamente a sua receita, você nunca chegar nesse ponto aqui, se você usar o fogo muito alto ou muito baixo. Então, eu vou deixar tudo na descrição para vocês, várias dicas também, tá? Aqui, ó, ficou um azul meio turquesa, meio esverdeado ainda. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de azul. Então, o que eu vou fazer? Para mostrar para vocês, eu vou colocar um pouco de azul, corante para chocolate, tá? Mas poderia ser o corante em gel. Eu sempre uso o corante em gel, mas eu tô fazendo assim para mostrar para vocês que também dá certo com esses corantes aqui, tá? Ter mais opção. E aí eu vou misturar muito bem aqui. Então aí você vai corrigindo a cor conforme o tema que você quer, conforme o que o cliente pedir para você. É aqui o mais importante é saber o ponto do brigadeiro, a receita correta e o que você, o corante correto e tudo mais, tá? Ó, eu uso plástico filme sempre para na hora que eu vou porcionar e guardar, tá? Agora a gente vai tingir de laranja, eu quero uma cor laranja, então aqui eu vou usar um vermelho, super vermelho da FAB. Só algumas gotinhas e algumas gotinhas do amarelo, tá? É um amarelo damasco da Mix. E aqui eu vou também colocar só um pouquinho do branco, porque aí o branco, como eu já falei, ele dá um destaque
na cor principal, tá? E outra dúvida também, que normalmente as pessoas perguntam, é se o corante vai amargar o brigadeiro, vai alterar o sabor do brigadeiro. Não, não altera. Fica do mesmo jeito do sabor do normal, do brigadeiro de leite ninho, tá? E não altera o sabor, tá? E eu sempre uso corante em gel mesmo, gente. Eu tô aqui mostrando pra vocês que não dá diferença, não vai tirar o ponto do brigadeiro, não vai perder ponto se você usar o corante em gel. E você usar o corante depois do brigadeiro pronto, tá? Porque eu acho mais prático fazer assim, que eu consigo porcionar bem melhor e fazer várias cores com uma receita só. Aqui eu coloquei o amarelo. O amarelo, nesse caso, eu não preciso do branco, então você vai percebendo quais são as cores que você precisa do branco ou não. Normalmente, para não usar tanto corante também, então aqui no amarelo, como o brigadeiro já tem o fundo amarelado, então não precisa do branco, tá? Olha a textura dessa massa, gente, fica maravilhosa. Fica muito saborosa mesmo. Aí, pessoal, aqui, vamos supor, eu terminei, aí eu vou dar uma organizada na mesa, vou forrar aqui com plástico filme e vou colocar um pouco na geladeira só para organizar aqui a mesa pra gente começar a porcionar os brigadeiros. Mas aqui você poderia embalar muito bem e congelar por até 3 meses, e aí você pode descongelar e colocar bolear ou porcionar no dia da festa ou da encomenda. Aqui eu já vou começar a porcionar. Cada brigadeiro desse eu vou colocar aqui em média 17, 18 gramas. Essa receita vai me render 22 brigadeiros, tá? E aí, ó, eu porciono. Ele não gruda, gruda muito pouco aqui no plástico filme, muito pouco, ainda mais depois de tingido e tudo mais. Porcionei todos, tá? Eu não tô usando por enquanto aquela porcionadora de brigadeiros, eu gosto de fazer assim também. Já tô acostumada. Agora a gente vai bolear, eu vou dar uma dica legal aqui para vocês, sobre o leite em pó. Para não ficar aquele aspecto tudo branco, esbranquiçado, eu uso o leite pó Italac, que é bem fininho, para finalizar o brigadeiro. Ele é super fininho. Ou então eu uso açúcar, glaçúcar, que é o açúcar de confeiteiro, fica super fininho. Aqui eu vou fazer um brigadeiro com várias cores para vocês verem. Primeiro eu peso, né? Eu pego alguns aqui, vai dar em torno de 19 gramas o brigadeiro, então eu vou dividir aqui as cores, fazer um torcidinho, tá? Essas forminhas aqui que eu estou utilizando são forminhas impermeável que tem número 5, são as de número 5, tá? Fica bem certinho no brigadeiro, nesse peso. Aí torço, vou bolear novamente. E aqui eu tenho um brigadeiro bem diferente, né? Dá para você personalizar melhor, fazer uma coisa diferente, né? Aqui eu vou colocar no leite em pó. Aqui eu vou fazer um outro. Ó, você vê que o azul, o rosa, como eu não coloquei o branco, ele às vezes ele fica meio, uma cor meio apagada. Mas fica bom, aqui ficou bom também. E aí vou polvilhar alguns no leite em pó. E depois vou peneirar, gente. É muito importante peneirar. Essa dica do leite em pó Italac, no momento, ele tá bem fininho. E aí o brigadeiro não fica aquele aspecto todo esbranquiçado, estranho, sabe? Ó, como que fica, gente. Vou colocar aqui nas forminhas. Depois que eu peneiro, eu dou uma leve boleada. Sempre quando eu vou enrolar, eu não enrolo com a mão reta, muito reta. Para não ficar tudo achatado, né? Para ficar bem redondinho. Aqui também com o leite em pó. Aqui eu vou fazer de duas cores.
para vocês verem. Eu pesei, deu aquele peso de entre 18 e 19 gramas. Aqui é usar a criatividade, gente. Aí eu vou mostrar para vocês a diferença no açúcar, no glaçúcar e no leite em pó. Olha como eles ficam bonitinhos, pessoal. Aqui eu polvilhei no açúcar e aqui no leite em pó, tá? Olha a diferença. O do açúcar ele dá um destaque maior. Fica bem fininho mesmo o confeito. E é o mesmo processo, tá? Vocês vão peneirar e depois bolear novamente. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns carimbinhos desse meme Flork, que tá uma tendência, que eu achei que ficou bem bonitinho também. Eu peguei a cor azul para mostrar para vocês aqui. Esse aqui eu coloquei, ó, leite ninho e o outro açúcar. Leite Italac. A gente tem mania de falar ninho, mas é o Italac. Leite em pó integral Italac de pacote, tá? E aí eu pego esse pó dourado, né, que é um pó que eu tenho, que é o que eu uso específico para confeitaria. Vou deixar aqui na descrição. Carimbo. Esses carimbinhos eu vou deixar aqui também, onde eu comprei, tá? E aí é só carimbar. Coloquei um pouco na tampinha, carimbo. Fica bem personalizado, né? Fica numa textura maravilhosa esse brigadeiro, gente. É isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!